Bom dia, graça e paz, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma manhã que se levanta para que nós venhamos adorar, engrandecer o nosso Deus. Grande, forte, justo, tremendo. Glória a Deus. Bom dia, Viviane. Bom dia, Maria. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Bom dia, Neide. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos aguardar os nossos amigos entrarem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, filha. Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Bom dia, Marilza, querida. Menina, depois tu precisa assistir a mensagem de ontem à noite. Nós íamos começar a assistir, mas aí eu falei, não, a gente precisa descansar também. Aí a Menina gente... do céu, eu tô É, pasmo. é mesmo. A gente vai assistir. Meu Deus, que palavra doida foi aquela. Meu Deus, meu Ontem eu Deus. não falei pega eles, eu digo pega nós, Jesus, pega todo mundo. Meu Deus, meu Deus. Bom Uma dia, palavra querido. simples, muito profunda, profunda demais. Uau. De manhã foi a pastora Patrícia? Foi. É, Uhum. E à bênção. noite foi o pastoreio. Meu Deus É, do céu. uau. Glória a Deus. Que coisa mais linda, mais tremenda assim. Final do culto parecia que o povo ia voar dentro da igreja. A Meu glória Deus, desceu assim de uma maneira. que O Espírito tremendo. Santo começou a pegar o povo, É mesmo. assim, acendeu uma chama. Foi muito lindo ontem. Que bênção, que bênção. Muito lindo. É, todos renovados, né? Não, mas ontem. E assim, ontem acho que eu assisti um pedacinho da sua fala depois da pregação da pastora Patrícia. Uhum, O senhor estava falando de avivamento, né? uhum, O avivamento, ele realmente, a gente tem que clamar pela presença do Senhor, mas enquanto não houver um arrependimento genuíno, né, de toda a uhum, igreja, um reconhecimento da falha, né, um reposicionamento, como a gente teve todas as ministrações ali do renovo, querendo ou não, foi uhum. paulada em cima de paulada, né? Apanhamos até, mas isso foi uma correção para que pudesse ter esse momento de Sim. realmente a presença de Deus fluir no meio da igreja e incendiar. Meu Deus do céu. Maria, isso tudo está no YouTube, né? Assista, inclusive, Maria, não só a Maria, mas todos que estão ouvindo. No Uhum, YouTube tem a comunidade Somos Casa, é Somos Casa Joinville. Então vocês vão acessar ali o canal, vocês vão ver que vai ter uma conferência chamada O Renovo. Assistam desde o dia primeiro. Foi tremendo. Foi meu tremendo. Deus E do céu. depois assistam as pregações, né? São cultos realizados lá na igreja do pastor Luciano, do pastor Junão. É uma bênção. Esse povo aí de Joinville é diferenciado. Meu Deus do céu. Jesus amado. Que coisa extraordinária. Pastora Nete, tem ali uma safra muito boa de pastores. Pastora Patrícia, pastor Beto, pastora Andréia. Ali, aquela igreja, tem uma safra boa. Graças a Deus, né? Graças a Deus, pela bondade e a misericórdia de Deus, todos pastores que passaram pelo cio, confessaram os pecados, se arrependeram, fizeram seus caminhos de volta com a família, com todo mundo, né? E daí a gente anda num alinhamento muito bom. Não tem um puxando para o lado, outro para o outro, né? É, Tá é, todo mundo crendo na mesma visão, na mesma.
na mesma mensagem de cura, libertação e que o avivamento só vem através disso. Não adianta. Eita glória, aleluia. Olá, que saudade! Aí, rapaz, Falei, é, Que bom ver vocês, estar com vocês. Não, só se o Guto estiver pregando aí para nós hoje. Ai, na próxima ele vai estar. O Guto ficou 2 dias trabalhando no curral, pastor, sábado e meu Deus, domingo. Ontem chegou aqui já super tarde. E meu aí eu chamei ele agora. Ele falou: tô muito cansado. Ele tá com uma pessoa de São Lourenço que veio para dar um curso aqui, fazer um treinamento com eles. E ontem ficaram lá, chegou aqui, era 8 horas da noite. Meu Pai meu eterno, Deus, isso é meu que é Deus. milagre, rapaz. Glória Glória a a Jesus. O Deus. resto é Gente, conversa fiada. quem não conhece a pastora Paula, depois entra no Instagram dela, né? Ela teve uma situação aí com o esposo. É bênção, bênção, uma pessoa preciosa do Senhor, né? Teve um momento tão lindo, né, com a família ali no. Foi em final de junho, né? É, Que 25 de vocês junho. viajaram e depois veio um acidente bem grave, né? O esposo Caiu. sofreu, mas Deus colocou de pé, fez um milagre, e nós vamos ver muitos testemunhos disso. Glória a Deus. Ah, ela caiu? Caiu. Ah, meu Deus. Aqui pra mim ela tava. Deixa eu chamar de novo. Vamos ver. Agora Aí, sim, voltou. Então depois assistam lá. Ela teve vídeo que você fez no momento da situação, né? Que você tava naquele turbilhão, pessoal, né? Todo mundo querendo falar contigo. Mas eu sei que Foi. depois isso vai virar um testemunho glorioso que você vai postar. Amém. Em nome de Jesus, tá virando, tá virando. Tá, tá. e o Deus tem feito grandes coisas. lindo de tudo isso é que muita gente que nem conhece vocês, é aquele moço lá que pediram oração. Nossa, É. nós botamos o joelho no chão para clamar pela vida Pastor, e dele. Deus ouviu as orações. Que tremendo. A gente tá vivendo um Deus, milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Glória a glória a Deus. Deus, Deus. que maravilha. Os médicos disseram que era um milagre. Meu Deus. Glória a Para Deus. médico dizer algo assim, Na hora da alta, a médica que fez o socorro dele foi junto com a neurologista. E ela falou: agora eu posso falar. Quando ele chegou, eu falei: não vai ter jeito. meu Deus. Você sabe que ontem eu lembrei, ó, a gente conversando algo, e aí eu lembrei que quando o médico fez os primeiros, ela fez junto com o médico, quem veio me dar a notícia foi o médico. E aí ele falou o procedimento que eles iam fazer e falou pra mim assim: eu sinto muito. Meu Sabe Deus. aquilo? Eu falei: meu Deus, por que que ele sente muito? O que que tá Uhum. acontecendo, né? E Deus fez. Deus é Meu Deus, Deus. gente. Deus é Meu Deus. Deus. Tremendo tudo que a gente tá vivendo. Cada dia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Eita glória. É. Amém. Que lindo, que lindo. Glória a Deus. Senhor, nós queremos Aleluia. nessa manhã sermos gratos a Ti, Pai. Obrigada. Gratos por toda a bondade do Senhor. Amém. Gratos porque, Senhor, como foi ministrado ontem à noite, Pai, com tanta graça. Nós caminhamos, muitas vezes o Senhor está do nosso lado, nós não nos percebemos disso. Mas quando o Senhor aceita o convite para entrar, porque o Senhor é educado, o Senhor senta na mesa conosco. Mas muitas vezes, Senhor Deus, nós estamos cegos com os nossos olhos fechados e o nosso entendimento completamente tapado. Mas quando o Senhor parte o pão na mesa, os olhos se abrem. Aleluia. Os olhos só se abrem quando o Senhor parte o pão na mesa. E o mais importante, que no momento que o Senhor desaparece diante dos olhos deles, o Senhor vem morar dentro. O Senhor não quer apenas estar do nosso lado, não quer apenas andar de mãos dadas conosco, o Senhor quer habitar dentro de nós. Aleluia. O Senhor quer que nós sejamos a tua habitação, Senhor. Sim, Deus. Porque quando o Senhor está dentro, onde nós estivermos, o Senhor estará também. Amém. Não queremos apenas uma visitação, não queremos apenas andar de mãos dadas. Queremos, Senhor Deus, realmente que o Senhor habite dentro de nós. Aleluia. Agora, Pai, eu quero pedir humildemente ao Senhor que nessa manhã, Senhor, o Senhor continue guardando cada um de nós diante da tua presença. Que o Senhor nos esconda dentro de ti, porque João, quando escreve no capítulo 15, ele diz que se o Senhor estiver em nós e as suas palavras, se nós estivermos no Senhor e as suas palavras estiverem dentro de nós, pediremos o que quisermos e nos será feito.
Amém. Mas esse que quisermos segundo a tua vontade, o teu querer, Senhor Deus, e o teu propósito para a vida de cada um de nós. Papai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai, dá ordem, continua dando ordem aos teus anjos, Senhor Deus, para nos proteger e nos guardar em todos os momentos de nossas vidas. Que toda, Senhor Deus, fúria do inimigo sempre seja aplacada, ó Deus, pela tua mão poderosa, e que o Senhor desfaça agora toda estratégia maligna de Satanás para tentar nos atingir, para tentar atingir nossos casamentos, nossas casas, nossos cônjuges, nossos filhos. Tudo que leva o nosso nome, nosso sangue seja guardado e protegido, Senhor, pela tua proteção divina. Pai, em nome de Jesus Cristo, ordena os teus anjos, ó Deus, para estarem, Senhor Deus, cercando as nossas vidas, porque a tua palavra diz que o inimigo ele ruge como um leão, bramando a quem possa tragar, mas ao redor, não ao redor. Ele não pode se aproximar de nós, desde que nós não tenhamos brecha, que não tenhamos, Senhor Deus, nenhuma fenda no muro, nenhuma porta aberta. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda a sempre manter as portas fechadas para o inimigo, mas abertas apenas para ti, Senhor, para a tua bondade, para a tua santidade, ó Deus, para a tua purificação dentro de nós. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Manifesta o teu amor, a tua grandeza, a tua graça, e nos ajuda, Pai, a compreender. Os nossos olhos precisam se manterem abertos diante da tua palavra, diante da tua presença. E nós glorificamos a ti por esse dia. Repreendo agora todo espírito de doença e de enfermidade. Todo espírito de enfermidade, toda doença contagiosa, Senhor Deus, tudo aquilo que os homens têm feito e jogado nas nuvens para quando chover, contaminar o povo, criar enfermidade, doença, colocando vírus no ar, Senhor Deus, seja removido pelo poder glorioso do Senhor, queimado pelo fogo do teu altar, destruído e dissipado no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. E que o Senhor proteja os teus fiéis cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que ontem feliz. uma menina nos procurou depois do culto e falou assim: meu Deus, aquela oração de manhã na live. Ela falou assim: meu marido estava bem bravo, mas depois ele ficou mansinho. Deus. Você viu o poder da oração, né? Às vezes a gente sente de orar e o Senhor vai fazendo o que precisa ser feito. Vamos lá, Neemias 12, a partir do verso 27. Agora vai começar a dedicação do Muro de Jerusalém. Eita glória. Vamos lá. Para a dedicação do novo Muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre, com cânticos de ação de graças, com músicas de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos Netofatitas. Também vieram de Bet-Gilgal e das regiões rurais próximas de Geba e de Asmavete, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos. Ai, precisa purificar a si mesmo? Olha lá! Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos. Depois, purificaram o povo, as portas e os muros. Então, se eu não me purifico, não tem como ajudar as pessoas a se purificar. Não adianta. A começar em mim, né? Tem que começar em nós primeiro. Aleluia. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei 2 grandes coros. Um dos coros foi para o sul, pelo lado do muro, até a porta do esterco. Pelo alto do muro. Pelo alto do muro, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá seguiram o coro junto com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Asaf.
Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e de lá foram até a porta das águas a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Foi com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela Torre dos Fornos até o muro largo. E depois, desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do Peixe e pela Torre de Hananel, e prosseguindo até a Torre do Sem. Dali, continuamos para a Porta das Ovelhas e paramos junto à Porta da Guarda. Os dois corais seguiram, então, para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo, junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias. E os cantores Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Eles tocavam e cantavam bem alto sob a direção de Jesraías. Naquele dia alegre, foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As Aleluia. mulheres e as crianças também participaram da celebração e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. E agora provisões para o culto no templo, né? Naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos, fora das cidades, as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e seu filho Salomão haviam ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso, agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão. Eita, glória. Aleluia, meu Deus. Que coisa linda, né? Extraordinário isso. Glória a Deus. Aleluia. Dentro desse texto, né, tanto do capítulo 12 como do 13, que nós vamos entrar, é uma passagem extremamente rica, porque começa com a dedicação, né, a dedicação do muro, depois vai para uma parte do louvor, depois vai para um tema de santidade. Termina mostrando que a comunidade precisa continuamente, toda a comunidade precisa continuamente começar com dedicação, né? Primeiro purificação, né? E depois celebração, né? Uhum. Aí vem o louvor e depois a santidade. E termina mostrando como a comunidade precisa continuamente guardar aquilo que foi consagrado a Deus. Aí vem uma fala aqui que eu quero ajudar as pessoas dentro daquilo que a gente aprendeu com a pastora Zenate sobre dedicar e consagrar coisas ao Senhor, né?
A pastora Tânia fala sobre remir as coisas. Até um carro que você compra, você vai fazer uma remissão nele, uma casa, um bem material. Se você unge, você está consagrando a Deus. Se você consagra a Deus, já não é mais teu. Se Deus mandar você dar para alguém, você tem que dar. Uhum. Que você dedica ao Senhor através de uma consagração. Então, tudo que é consagrado a Deus, você não pode chamar de meu, é dele. Então, se você comprar uma casa, um apartamento, você ungir, consagrar aquilo a Deus, se Deus disser, sai de dentro e dá para fulano morar, você tem que sair. E se você consagrar o alimento na mesa? Você tem que comer Comer tudo, né? tudo, não pode deixar nada, nem jogar fora, porque é pecado, Isso mesmo. né? Então, geralmente, a gente abençoa e pede para o Senhor santificar o alimento, não consagrar. Porque Exato. sobrar, você guarda um potinho na geladeira e no outro dia você, né, esquenta e come. E no entendimento cristão, há uma progressão importante. Consagrar, adorar, ordenar, separar, purificar e permanecer fiel. Vai ter que repetir. Consagrar, É, porque sem consagrar, quando não é consagrado ele não recebe adoração, porque só depois de consagrar a gente vai adorar. Depois de você adorar, você vai ordenar, é. né, separar, purificar e, por último, permanecer fiel. Uhum. É. Glória a Deus. Vamos lá. Dedicação dos muros. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares. A palavra-chave é dedicação, ou purificação, né? O muro já estava construído em Neemias 6, mas somente agora acontece sua dedicação pública. Isso ensina algo importante. Construir não é o mesmo que consagrar. A construção espiritual da nossa vida é gradativa. Então, você tem que esperar o momento certo de uma preparação para separar alguém ao ministério, né? E até para um atendimento, né? A pessoa tem que estar pronta para isso. Porque se a pessoa não conhece a palavra, ela não passou pelos processos de purificação e de consagração, ou seja, construir não é o mesmo que consagrar. É possível construir uma casa, uma obra, um ministério, uma comunidade, e ainda não ter colocado aquilo diante de Deus como algo santo. Ou seja, a dedicação envolve separar algo para uma finalidade determinada diante de Deus. O muro tinha uma função prática, proteção, mas agora recebe também uma dimensão espiritual. Ele passa a testemunhar que Jerusalém pertence ao Senhor, né? Tem que haver. Aqui é uma imagem muito bonita para o discípulo de Jesus. Não basta como reconstruir a vida, é necessário dedicá-la ao Senhor. Amém. Paulo usa uma linguagem semelhante quando fala do corpo como algo que deve ser apresentado a Deus. Apresenta o vosso corpo por sacrifício vivo. Romanos 12:1. A reconstrução exterior precisa ser acompanhada da consagração interior. Fala, Paula. Manda bala. Glória a Deus, não, é tremendo, né? Você sabe que nesse processo nosso que a gente está vivendo, eu entendi a importância da gente estar firmado na palavra, é o que diz lá em Efésios, né? Que a gente precisa de estar revestido, porque eu não imaginava que fosse vir algo. E se não tivesse, se a gente não tivesse se alicerçando a nossa vida, se consagrando ao Senhor, a gente desespera, enlouquece, né? E como é rico isso, pastor, como é precioso esse tempo da palavra, como essa devocional, a leitura em sequência da palavra, né, o entendimento, como que ele é ampliado na nossa mente. Porque a gente lê trechos da Bíblia, né, partes da Bíblia, mas como que é sério? Como que o Senhor é um Deus justo e é um Deus fiel e como que ele é galardoador daqueles que buscam a palavra? Como que ele cumpre a palavra, como é fiel, poderosa, poderosa. Todas as nossas respostas estão nela.
É verdade. Aleluia. Que a gente possa cada dia ter esse tempo de construção dentro de nós, para que a gente Glória a possa Deus. ser edificado, né? Precioso. Aleluia. Eu Nós que, tenho. nós que caminhamos juntinho contigo, né? Assim, temos conhecimento de coisas que as pessoas da live não têm conhecimento, a gente vê que Deus, ele foi preparando vocês até para fechamento de portas. Sim, Porque se mas aquelas portas estivessem abertas com o acidente, a morte era iminente. Não que vocês não tivessem, né, sob esse risco da morte do Guto, mas Deus teve como poupar a vida. é muito lindo, porque só a palavra ela tem esse poder pe- de, 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 de entrar dentro de nós e mostrar aquilo que está escondido, que a gente não consegue ver, como o senhor começou falando aqui, lendo, a pastora Fabi lendo, que é primeiro em nós, né? Era É em nós. dentro de nós, a gente observa as pessoas, às vezes até sem querer, tem uma compreensão de algo a respeito de alguém, mas a gente tem que olhar para dentro da gente, Uhum, primeiro em nós, isso mesmo. Isso mesmo. Glória a né? Deus. É. E daí vem uma ordem. Congregaram-se os filhos dos cantores. Os cantores vêm de diferentes regiões. Isso mostra que a restauração de Jerusalém não era simplesmente administrativa. A música fazia parte da restauração espiritual. E no pensamento bíblico, o canto não é mero entretenimento. Uhum, Ele pode ser uma forma de proclamação, memória e louvor. Uma forma de proclamação, porque a gente tem que cantar muitas vezes a palavra, né? E tem muitos louvores muito profundos a respeito da palavra. Os levitas não estavam apenas fazendo música, não só apenas um músico no altar. Aquilo não é um palco. Eles estavam proclamando: Deus restaurou aquilo que estava destruído. e, em verdade, a adoração é sacrifício, né? Sim, e Uhum. eles profetizavam também, né? Também. Eles declaravam, eles profetizavam. E eu acho Uhum. lindo porque cada um numa função, e é como no reino, cada um, o porteiro, os músicos, os sacerdotes, cada um tinha uma função específica, mas havia uma necessidade de cada um ocupar o seu lugar. Isso. Assim como, às vezes, né? Não é aquele que todos têm importância no reino, não é só o que aparece muito, o que está em evidência, mas é todos que fazem parte daquele conjunto para que seja Exatamente. estabelecido o reino de Deus. Olha só. Pode haver pessoas dedicadas à adoração, mas isso não pode ser somente durante uma cerimônia extraordinária como um culto, Hum, mas como parte da vida cotidiana. Ou seja, a adoração não pode depender apenas de eventos, né? Tem que ser uma adoração contínua. contigo. O templo precisa ser sustentado continuamente através de adoração. Ou seja, o templo somos nós hoje, não é o lugar, a casa onde nós nos reunimos para prestar um culto de adoração a Deus. Os sacerdotes e os levitas se purificaram para poder purificar o povo, as portas e o muro. Este é um dos versículos mais importantes do capítulo. Observe a ordem: sacerdote, Hum, levitas, povo, portas e muro. Primeiro se purifica o sacerdote. A purificação precede a dedicação. Isso é uhum. profundamente bíblico. Antes de algo ser colocado em serviço santo, existe preparação e separação. Ô Fabi, você acabou de aceitar Jesus. Você não quer ficar lá no altar, não? Hum, Você vai tocar, cantar, a acabou. Você, pegar. você nem se limpou ainda, nem passou por um entendimento profundo do que é o serviço a Deus. Então, mas eu estou com uma necessidade aí, assim, ó, né? Eu vejo que você tem um dom aí, eu preciso usar você. Tá correto isso? Não está correto, tem que tomar muito cuidado, tem que ter zelo. Não só pela casa do Senhor, mas pela própria pessoa que está Uhum. se dispondo ali a ajudar. Porque se ela não está limpa, né, separada, purificada, liberta, ela pode sofrer. E esse sofrimento pode levar ela à morte espiritual. É muito sério.
Precisa ter um tempo de maturação, não é só chegar e porque tem habilidades ou porque tem conhecimento técnico, ou seja lá qualquer outro recurso, né, para Mas, poder mas prestar o mas serviço. pastora, é meu filho, pastor. Eu tenho que Não segurar ele na importa, igreja. não importa. Mais ainda, sendo filho tem que ter, tem que ser exemplo. Mas Não pastora, tenha importa. misericórdia, ajuda eu aí. Não, não tem como dar uma ajudinha para mim, Ah, não? é, para ele firmar na igreja, se envolver no trabalho. não dá. Se Não uma tem como. pergunta dessa vem para mim, eu digo assim, ô cabeção, vai você preparar seu filho, seja exemplo, seja modelo, seja Jesus na vida dele para ele se apaixonar por esse Jesus que está dentro de você, né? E você é aquele que ensina, né, o filho no caminho, né? Pegando na mão, conduzindo, fazendo o que é certo, confessando seus pecados para o filho, fazendo o caminho de volta, né? Convertendo seu coração ao coração do seu filho para que Deus possa converter o dele a você, né? E É esse muito filho. comum essa transferência de responsabilidades, né? Uhum, Jogar para outra pessoa fazer aquilo que É eu responsabilidade preciso nossa. fazer. uhum, é verdade. Então é muito bom isso, né? Ou seja, a verdadeira alegria da presença de Deus nasce dentro de uma comunidade que leva a santidade a sério. Opa, Hum, como é que nasce a verdadeira alegria da presença de Deus? bastante. Nasce dentro de uma comunidade que leva a santidade a sério. Se não leva a santidade a sério, é só entretenimento. Ou seja, Se no a gente for pensamento pensar, bíblico, desculpa, pastor, se a gente for pode falar. pensar que a alegria do Senhor é a nossa força, e para que haja alegria é necessária santificação, então precisa primeiro santificar, e depois o Sem a Senhor. santificação, ninguém vai ver o Senhor. A gente está É, cumprindo algo social, né? Um compromisso Uhum. social de estar na igreja, se não houver não é santificação. isso. É. E a relação com a nossa vida com Cristo hoje, dentro desse pensamento, não elimina a necessidade de santidade, ele aprofunda a questão. O coração também precisa ser purificado. A santidade deixa de ser apenas uma questão de fronteiras externas e alcança intenções, pensamentos e desejos. Uhum. A santidade ela precisa alcançar as minhas intenções, os meus pensamentos e os meus desejos. Tudo tem que ser santo. Ai, Jesus, isso é muito forte. Neemias organiza dois grandes grupos para caminhar sobre o muro. Aqui temos uma cerimônia pública. O povo está literalmente cercando Jerusalém com adoração. E se cria uma imagem extraordinária. Um muro que antes representava vulnerabilidade, agora se transforma em plataforma de adoração. Aquilo Sim. que era vulnerável na minha vida, aquilo que estava, né, rachado, ruído, com as portas queimadas, agora é uma plataforma de adoração ao Senhor, quando nós reconstruímos essa casa, esse muro, essa vida. E se nós formos lembrar, Tobias, ele, na zombaria dele, ele disse que subisse uma raposa ia derrubar os muros. E agora sobe aquela multidão de pessoas ali para adorar o Senhor, para dedicar os muros ao Senhor, né? Então, Você vai quando andar em Deus cima desse edifica a muro, Fábio. Eu casa, não profetizo é? isso que você vai andar em cima desse muro em nome de Jesus. Amém. Amém. Você Em vai nome de lá Jesus. junto com o pastor Viana. Eita glória. Amém. 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 Eu creio. Existem coisas em nossa história que antes representavam dor, vergonha, vulnerabilidade, perdas e fracasso. Mas depois da restauração, Deus transforma essas mesmas áreas em testemunho da sua fidelidade. Aleluia. Meu Deus. Ainda usa para Deus transforma. tratar a vida de outras pessoas, né? É, É Glória a muito Deus. forte, né? Como É muito modelo, tremendo. como exemplo. É lindo Glória a isso, gente. Deus. Aleluia. Isso é muito forte, muito lindo, né? Onde abundou o pecado, o Aleluia. Senhor faz superabundar a graça dele, né? isso mesmo. E Deus ele transforma, né, aquilo que era vergonha em motivos de adoração, né, de louvor, de engrandecimento, de exaltação ao nome dele. Para o nome dele ser glorificado e mostrar que ele pode, né? Fazer Sim, aquilo que para o homem pode ser impossível. é, Toda restauração verdadeira deve terminar em adoração. Se alguém reconstrói sua vida
sua família, o seu ministério, mas Deus não volta a ocupar o centro, a reconstrução está incompleta. Os sacerdotes cantores participam intensamente. A expressão de louvor é coletiva, não é uma apresentação para uma plateia, é uma apresentação para o céu. É a ele, né? Mas toda a comunidade participa. Isso é diferente de uma concepção moderna em que alguns adoram e os demais observam. Né? Biblicamente, a congregação inteira é chamada a responder um tempo de adoração a Deus. Meu Deus. É tão triste Daí, quando o louvor está acontecendo e as pessoas estão assistindo, não estão não participam. participando, não estão louvando. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É terrível. E dentro de tudo isso, Deus produz alegria. Mas a alegria espiritual não depende exclusivamente das circunstâncias, ela nasce da percepção. Deus foi fiel. A comunidade olha para os muros e consegue enxergar a mão de Deus. Aí vem a organização dos ministérios. São estabelecidos depósitos para as ofertas. Aqui aparece uma verdade muitas vezes esquecida. Avivamento também precisa de organização. Sim. A espiritualidade bíblica não despreza a administração. Os sacerdotes precisam receber o que lhes era devido e os levitas precisam ser sustentados. O templo precisava funcionar, porque aqui ele funcionava 24 horas por dia, né? Dentro daquilo que Davi construiu como adoração no tempo do seu reinado. Era uma adoração de 24 horas por dia, com o templo aberto diariamente, dia e noite, né, com guardas guardando o templo, o tabernáculo, onde a arca de Deus estava antes da construção do templo, e 3 turnos de adoração de 8 horas, né, 3 cultos de 8 horas, como eu já falei em outra live aí. Então isso é muito, muito importante, porque eles faziam serviço a Deus. E tudo com Deus é um Deus de ordem, né? Tudo com ordem e decência. Espiritualidade na Bíblia não significa improvisação, né? Às vezes a Isso. gente tem essa tendência de achar que pode fazer de qualquer forma, mas olha quanta ordem, quanta planejamento para que tudo acontecesse de uma forma que não sobrecarregasse ninguém. E isso foi levado depois durante muitos anos, né? Esse planejamento feito por Davi. Pode ser visto, pensando numa igreja, né? Na questão do louvor, na questão da pregação. Porque por mais que a pessoa saiba cantar, por mais que a pessoa faça lá o secreto dela com Deus e flua na adoração, ela precisa de um ensaio. Ela precisa trazer tudo isso que ela levou no secreto para junto com os demais que vão estar ali, para que isso seja passado para a igreja. Da mesma forma, o pregador, ele, por mais que Deus falou com ele precisa estruturar, né? Leu a palavra e Deus falou com ele. Na hora, antes dele trazer para a igreja, ele pensou sobre aquilo. Ele não vai chegar lá em cima do altar e começar a falar sem ter meditado. Até pode pegar lá, pega do chat GPT, vai falar, mas não vai fluir o espírito. E precisa, não dá para ser algo mecânico, automático. Precisa da presença. Sem a presença, não vai adiantar. Então, nosso Deus, ele é organizado e nos Das duas ensina coisas. essa organização para isso. Porque não é só pega e faz aí de qualquer jeito, só porque você sabe fazer. Não. Até porque não é de nós, né? É dele. Exatamente. Se a presença dele não for junto, Isso mesmo. É verdade. a Vamos pro palavra não vai próximo? transformar. Vamos pro próximo, que agora o negócio está perto. Jesus, Pois é, vamos lá. Neemias capítulo 13, as diversas reformas realizadas por Neemias. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir
que amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Olha, retirado daquilo que não pertence a Deus, né? Uhum. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo do nosso Deus. Ele era parente de Tobias. Ele era parente de Tobias. Parente daquele que queria parar a reconstrução do templo. Do Cuidado. opositor. E tinha, olha só, ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Deu para Tobias aquilo que Para não podia dar. Tobias. Misericórdia. Entregou aquilo que era consagrado, né? Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, os cantores e os guardas das portas, e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano de seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Olha a atitude dele aqui. Igualzinho Jesus com os cambistas, né? Uhum. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas, porque houve contaminação, né? Isso. E trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal. Cuidado com a contaminação e os demoninhos que entram dentro da igreja, dentro dos projetos do Senhor, com sapatinho de algodão, né? Se transformando em anjo de luz, que anjo de luz não tem nada. Cuidado com os satanistas infiltrados, cuidado com aqueles que andam nas trevas infiltrados, usando artimanhas que aprenderam com as trevas para poder vir atrapalhar aquilo que é do Senhor. Fingindo ser dom de Deus. Fingindo ser dom de Deus. Tem que arrancar e jogar fora. Isso aqui que Neemias fez. Ele ficou indignado, saiu quebrando tudo, chutando tudo, botando para fora. Fora daqui, em nome de Jesus. Né? Aí a pessoa pode dizer, ai, mas é uma alma, pastor. É uma vida, você não pode tratar a pessoa desse jeito. Meu irmão, se é satanista infiltrado, tem que ser desmascarado. Tem que ser desmascarado. É Bíblia. Tá aqui, tá escrito aqui. Deus é santo. É preciso discernimento para poder enxergar essas coisas, né? Uhum. Vou repetir o 9. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo, as ofertas de cereal e o incenso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que o templo de Deus foi abandonado? Olha aí. Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos, o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaías. Designei Hanã, filho de Zacur e neto de Matanias, para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança. Não era qualquer um, não?
homens de confiança, e ficaram encarregados de repartir as provisões entre seus colegas levitas. Lembra-te desta boa obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo culto ali prestado. Naqueles dias, vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uvas no sábado. Olha só. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre os jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos neste dia. Alguns homens de Tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado, vendiam para o povo de Judá, e isso em Jerusalém. Assim, confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo nosso Deus trazer toda esta desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora, vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo. Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam ao lado de fora de Jerusalém uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles. Ui, pode falar duramente com eles? Deve falar Deve, né? duramente. O que fazem aqui, acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que vieram no sábado. Então ordenei que os levitas se purificassem e guardassem as portas, para manter o sábado como um dia sagrado. Lembra-te também desta boa obra, ó meu Deus. Tem compaixão de mim de acordo com o teu grande amor leal. Nessa mesma época, ouvi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Meu Deus. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Olha só, bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei. Olha aí. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e serem infiéis a Deus casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, havia se casado com uma filha de Sambalate, Ai, meu Deus. o Horonita. Por isso o expulsei de minha presença. Era sacerdote. Pode Pois expulsar é. o sacerdote também? Ué, mas depois de casar com o opositor, vai fazer o quê? Não tem outra coisa a fazer, né? Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Assim, eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e os levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembra-te disso em meu favor,
Oh, meu Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí assim, né? Eita. Quando a gente quer pegar uma meia dúzia aí, puxar pelos cabelos e jogar para fora, aí a turma diz assim, não, mas Deus é amor, pastor. Deus é amor. Tá aqui, ó. Deus é justiça. Deus ele não tem acordo com o pecado, com a transgressão da sua palavra. Meu Está Deus. escrito, está escrito. A base do trono de Deus chama-se justiça. 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 E ainda, todas as vezes que ele fazia alguma coisa para reorganizar e recolocar tudo no lugar onde que Deus havia ordenado através da sua palavra, ele dizia, Senhor, lembra e tem misericórdia de mim, porque eu tive que fazer isso. Porque você acha que essas pessoas não ficavam tudo doido para matar ele? Para destruir ele? Entendeu? Imagine quanta palavra de maldição era lançada contra ele, quanta coisa ruim as pessoas desejavam para Neemias. Porque esse cara teve que enfrentar liderança corrupta. Esse cara teve que enfrentar contaminação de povos que não poderiam estar se misturando com o povo do Senhor. Ou seja, é claro que hoje os estrangeiros, através de confessar Jesus, e hoje nós somos estrangeiros dentro da Jerusalém, dentro de Israel, né, é uma situação completamente diferente, mas nós amamos o povo do Senhor, né, e nós nos purificamos para poder fazer parte disso. Hoje nós somos um jambuzeiro bravo enxertado na oliveira verdadeira, que é Jesus. Ou seja, é diferente, mas o povo amonita, o povo moabita, além de ser descendente de Ló, que eram filhos de incesto com as próprias filhas, E né? descendentes de Esaú também, né? E descendentes de Esaú também, que eram os edomitas, né? Então, seja, pessoas que desejaram que o povo de Israel fosse destruído no deserto, contrataram Balaão para profetizar uma maldição sobre Israel. E o próprio Balaão, quando viu que Deus não permitia nenhuma palavra ser liberada pela boca dele de maldição sobre o povo de Israel, depois ensina e aconselha o povo amonita e o povo moabita a se misturar com os rapazes, cometendo promiscuidade sexual para poder enfraquecer o povo. É verdade. Olha só, Hum. quanta coisa perversa. Aí vem Tobias, vem. Como é que é o nome do outro? Sambalate, Palácio. infiltrando dentro do povo, É. se infiltrando. E isso acontece até hoje nas comunidades de fé, nas igrejas. E, gente, só pode entrar na nossa casa os amigos de Deus. Não deixe qualquer pessoa entrar na sua casa. Não é porque você simpatizou, foi com a cara da pessoa. Veja, investigue se essa pessoa vive a verdade que ela está dizendo que vive, né? Nem tudo aquilo que parece é realmente. Não é porque a pessoa tem uma roupa de santidade, uma cara de santidade, uma máscara. Às vezes não é a pessoa de verdade, é só uma fantasia, uma máscara, né? Mas por dentro tem um coração podre, tem uma vida realmente toda contaminada pelo pecado. Cuidado, cuidado, muito cuidado. E Porque nós estamos vivendo um tempo que antecede a volta de Jesus. É o princípio das dores. A perseguição contra a igreja já começou e ela está vindo disfarçada. Não está vindo confrontar como era no passado, que se matava os cristãos. É um disfarce através de uma falsa aceitação, para se infiltrar dentro, para destruir e acabar com tudo. Então nós temos que ter muito cuidado, até com quem entra na nossa casa. Até com quem entra na nossa casa, nós temos que ter cuidado. E não tem jeito, né, pastor? Porque a santidade, sem a santidade, ninguém verá o Senhor, Não. ninguém. E aí, às vezes pessoas querendo negociar, dar jeitinho, julgo desigual, não, mas vai mudar, vai... Não, é o sim, sim, não, não, preciso fazer o que é certo. O Senhor quer obediência. A Uhum. obediência atrai o favor de Deus. É tão lindo Isso. a gente ver o quanto é real isso, o quanto o Senhor quer nos guardar, nos proteger, nos livrar, o quanto Ele quer prover, o quanto Ele quer cuidar dos filhos. E Uhum. aí os homens perdem a vida abundante que o Senhor tem, que já conquistou, já foi conquistado para nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele, nós já fomos sarados. Já, o que o Senhor tinha para fazer, ele já fez. Agora só cabe a nós se posicionar no lugar certo para receber a bênção. Senão a gente fica vivendo ciclos e não desfrutando das promessas, da bênção
que tem que ser estabelecida na nossa vida, na nossa casa, em nome de E Jesus, e é aqui, só através da obediência. isso. E aqui no 13 a gente vê exatamente isso, que é o que acontece até os dias de hoje. A pessoa tá bem, né? Tá ali, se purificou, se santificou, tá vivendo certinho, aí se acomoda, aí acha que tá tudo bem, esquece das coisas de Deus, não tá ali com a palavra sempre falando na vida dela, esquece, né? E daqui a pouco tá pecando. Veja que no 13 ele começa lá com a leitura do livro, e por causa da leitura do livro da lei, eles identificaram que tinham pecado. Né? E quando o Neemias sai, que volta lá para Artaxerxes, aí que o povo debanda mesmo, começa a fazer as coisas erradas. E quantas Cuidado com o vezes, seu pastor viajar para você não começar a fazer caca aí, hein? meu Deus, misericórdia, o Pastor Jonathan João, nós estamos viajando. firmes aqui, hein? Fica É, tranquilo. Olha só, o capítulo 12 ele termina com alegria, com dedicação, com sacrifício e louvor. O capítulo 13 ele já começa a mostrar corrupção, negligência sim. e necessidade de reforma. Mais uma vez, nós vamos ter que começar a purificar tudo de novo. A importância Baixou da a guarda? palavra, né? Tem que ter a palavra para eles poderem identificar essas coisas. Tem que ter a palavra. Pois é. Aí sem a palavra, Fabi, como é que a gente vai fazer para organizar tudo? Não tem como. Isso contém uma das grandes lições do livro. Um culto poderoso não garante fidelidade permanente. É, Porque o culto do capítulo 12 foi poderoso. é, Foi poderoso. É possível experimentar uma grande celebração, um grande avivamento, como que diz aí? Nós tivemos uma grande conferência e sim. posteriormente permitir que a desordem entre novamente. Hum, Ai, 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 ai. ai. Vigia, crente, vigia. Vigia, crente. O povo e a palavra. Encontra-se instruções de que o Amonita e o Moabita não deveriam entrar na Assembleia de Deus. Essa passagem remete a Deuteronômio, capítulo 23. É necessário entender cuidadosamente. Isso não significa simplesmente que todo descendente de Moabe ou de Amon era eternamente rejeitado por Deus. Né? Nós precisamos entender isso. A própria Bíblia apresenta uma moabita, Ruth, entrando na história de redenção de Israel. Mas Sim. porque Ruth faz uma escolha. Eu quero esse Deus para a minha vida. Né? Eu quero me converter a esse Deus. Portanto, a questão não envolve a relação dessas nações com Israel. Portanto, a questão envolve a relação dessas nações com Israel e, particularmente, sua oposição histórica e espiritual ao povo de Deus. Né? Porque o motivo é lembrado: Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel. E quantos são contratados hoje para se infiltrar na igreja, se infiltrar na casa de algum filho de Deus, são contratados pelo inferno para se disfarçar e entrar lá para contaminar aquilo que é santo e profanar o que é sagrado. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas Deus transformou a maldição em bênção. Aqui temos uma conexão importante. O inimigo queria introduzir maldição, mas Deus produziu bênção. Isso lembra Números capítulo 22 ao capítulo 24. O princípio continua. Aquilo que o inimigo tenta usar para destruir pode ser evitado, pode ser revertido por Deus para produzir propósito. Mas Neemias não usa isso como desculpa para permitir qualquer influência. Ele não usa como desculpa, né? Um texto fora de pretexto. A bênção de Deus não significa ausência de vigilância. Tem que vigiar. Tem Todo que tempo. vigiar. Em todo tempo, Satanás está ao nosso redor, né? Bramindo como leão, buscando uma oportunidade. Se a gente não vigia em todo tempo. E a importância de estar firmado na palavra, lendo a palavra, aprendendo a palavra, A sendo questão, ministrado. a questão aqui dessa junção aí dos amonitas e dos moabitas
é aplicada nos dias de hoje com o casamento com julgo desigual. Uhum. Né? As pessoas ficam pensando, lendo a história como se fosse só uma história. Tem que trazer para os dias de hoje. Né? Então, a importância de ter esse cuidado. Né? Aí, agora aparece uma mensagem central. Eliasibe, o sacerdote. Ô sacerdote Eliasibe. Ele estava relacionado à Câmara da Casa de Deus, ou seja, o lugar onde era separado para se guardar tudo aquilo que pertencia ao Senhor. Eliasibe tinha uma responsabilidade espiritual. E justamente por isso a falha se torna ainda mais grave. Quando o sacerdote falha, a sua falha é ainda mais grave, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Eliasibe prepara uma grande câmara para Tobias. Ele permite a infiltração do inimigo do povo de Deus. Aqui está um dos escândalos do capítulo. Quem era Tobias? Era um dos grandes opositores da obra de Neemias. Ele aparece anteriormente em Neemias como alguém que tentou impedir a reconstrução. E agora aquele que se opõe à obra de Deus recebe uma sala dentro do templo, no complexo do templo. Isso é uma ironia espiritual gigantesca. O inimigo que não conseguiu destruir o muro de fora, conseguiu entrar por dentro através de negligência. Como é que o inimigo entra? Através de negligência, de não vigiarmos. E essa é uma das grandes mensagens de Neemias. Cuidado, queridos, com a negligência. Nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Né? Ou seja, às vezes a gente baixa a guarda e o inimigo não está nem aí. Ele entra mesmo e ele quer acabar com tudo. E aí Neemias descobre o mal que Eliasibe havia feito. Observe que o problema não era apenas uma sala. Era profanar a casa de Deus. Uma área que deveria servir para sustentar o culto havia sido transformada em espaço para alguém que se opunha à obra. Isso muito me indignou. Neemias reage fortemente. Há momentos em que uma resposta passiva não é fidelidade. Neemias não diz, vamos conversar sobre isso algum dia. Ele reconhece, isso é profanação. Existe uma indignação que é pecaminosa. Mas existe também uma indignação diante da profanação do que é santo. Você pode se indignar porque alguém profanou o que é santo, e isso não é pecado. Neemias manda purificar as câmaras. Aqui encontramos um princípio sacerdotal. Quando a impureza entra, é necessário purificar novamente o ambiente. Jesus. Paulo pergunta, não sabeis que sois santuário de Deus? A pergunta não significa que todo conceito ritual do templo seja simplesmente transferido para o cristão, mas estabelece uma poderosa analogia. Aquilo que pertence a Deus não deve ser transformado em morada daquilo que se opõe a ele. Não pode se transformar em morada de demônios. Meu Deus do céu. E quando a administração espiritual falha, o culto sofre. Porque às vezes o ambiente está pesado. Você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Será que não tem infiltrado ali dentro? Será que a gente não acabou baixando a guarda, não vigiou e entrou um inimigo lá disfarçado lá? É um Tobias, um Sanbalat da vida, ou sei lá quem. Tem que ter muito cuidado, né, Fabi? Aquilo que não conseguiu destruir, você pode tentar conquistar espaço dentro. Tem que tomar muito cuidado. Aquilo que você não expulsou ontem, você pode preparar um quartinho hoje. Agora sujou outro problema. Tem que se posicionar, não dá para deixar as coisas acontecerem. Sujou outro problema. Vem uns caras lá de fora querendo vender mercadoria no sábado, né? Quando era proibido para os judeus. Alguns estavam trabalhando e comercializando no dia santo. O problema não era simplesmente comprar alguma coisa. Era a transformação do Shabat em dia comercial. O sábado era um sinal da aliança, da soberania de Deus sobre o povo. Ou seja, o problema não é apenas aquilo que fazemos,
Quem determina o ritmo da nossa vida? O mercado ou Deus? Nesse ponto, pastor, o que mais denota são duas questões, a meu ver, tá? Se eu tiver errado, Aham. me corrige. Primeiro, a questão da ganância. Uhum. Eu tenho, mas eu quero mais. E a Uhum. segunda, a falta de confiança em Deus. Sim, Porque se não for ganância, então ele não está crendo que se ele descansar, Deus vai prover. é exatamente isso aí mesmo, filho. Então, são esses dois pontos que eu É identifico exatamente isso nessa aí. Deixa eu questão. falar só uma questão aqui a respeito do sábado, para quem está na live. O sábado é um dia que você escolhe para você estar sós com Deus. Não quer dizer que você tem que guardar o sábado. Porque o sábado hoje é Jesus. Ele é o nosso descanso. Um período de Jesus é o descanso. nosso descanso, é a nossa confiança. A nossa confiança está nele. Ele é aquele que nos leva para o lugar de descanso. É o nosso Senhor, ele é o nosso sábado. Jesus é o sábado. Agora, não é porque você está vendo que eles guardaram, sabe? Porque isso aqui é uma ordem para os judeus. Na criação, Deus dá uma ordem, né? Então, é um dia de descanso. Por exemplo, nós tiramos a nossa segunda-feira, daqui a pouco estou indo para a igreja, é um dia de consagração ao Senhor. A gente fica um dia separado só para Deus e para a palavra. E acaba atendendo algumas pessoas também, mas é um dia para o Senhor. E você pode ter um dia só seu e de Deus, não tem problema nenhum, seja qual dia que for, mas lembre que Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso. Aleluia. Senão as pessoas querem fazer do sábado um dia religioso e um dia idolatrar o sábado, né? A gente não pode. Aqui aparece um princípio de memória bíblica. Esquecer a história espiritual conduz à repetição dos mesmos pecados. Esquecer aquilo que Deus já fez um dia na nossa vida. Esquecer de onde Deus nos tirou. Esquecer que lá atrás a gente era miseravelmente pobre, cego, nu, né? Esquecer da nossa história, né? Pode trazer a repetição dos mesmos pecados que nós cometemos lá atrás. Então a gente não pode esquecer de onde o Senhor nos tirou. Por isso que tem que ter testemunho. Tem que testemunhar a respeito daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Manter vivo, né, pastor? Manter Manter vivo vivo a isso. memória. Porque isso é sabedoria espiritual. Uhum. Sabedoria espiritual. E não dá, queridos e queridas que estão aí na live conosco, e não dá para baixar a guarda e negociar. Agora, Neemias usa Salomão como exemplo. Não era extraordinariamente sábio. Perdão, Salomão era extraordinariamente sábio, enquanto suas mulheres estrangeiras desviaram seu coração. Aqui existe uma conexão poderosa com o princípio bíblico. Sabedoria sem vigilância não garante fidelidade. Sabedoria sem vigilância não garante fidelidade. Salomão tinha sabedoria, tinha riqueza, tinha autoridade, tinha o templo, tinha conhecimento, mas seu coração podia ser desviado. Ou seja, a aplicação disso, não diga, eu sou forte espiritualmente, então isso não me afetará. Cuidado, isso é perigoso. A vigilância continua sendo necessária. Neemias chama o comportamento de grande mal. Não era uma questão pequena, o problema afetava a identidade da comunidade. E um dos filhos de Joiada era genro de Sambalate. Isso é um detalhe extremamente importante. Sambalate era outro dos grandes opositores de Neemias. Temos então aliança familiar com o inimigo da obra. Isso mostra que o problema havia chegado até dentro da liderança sacerdotal. Neemias afirma que eles haviam contaminado o sacerdócio. E aqui a questão chega ao ponto máximo. Não era apenas uma família, era o sacerdócio. Aquele que devia proteger a santidade estava participando de sua violação. Misericórdia. Princípio bíblico messiânico. Quanto mais sagrada é a responsabilidade, maior a necessidade de caráter. Eu vou repetir isso.
Quanto mais sagrada é a responsabilidade, maior é a necessidade de caráter. Título não substitui santidade. Cargo não substitui fidelidade. Conhecimento bíblico não substitui obediência. E pode ter muito conhecimento, mas se não tiver obediência, nada muda. Neemias conclui sua reforma, observe a sequência. Identifica o problema, confronta o problema, remove o problema, aí purifica o ambiente e reorganiza e estabelece responsabilidades. Isso é muito mais do que emoção religiosa. É reforma espiritual prática. Reforma espiritual prática. E depois que ele reforma tudo, depois que ele confronta tudo, é que ele vai diante do Senhor e diz assim: lembra-te de mim, Senhor, e tem misericórdia de mim. Não esqueça daquilo que eu estou fazendo para preservar a santidade do povo. Né? Não esqueça daquilo que eu estou fazendo. A restauração precisa ser consagrada. A santidade precede a verdadeira celebração. O inimigo pode tentar entrar depois de perder do lado de fora. Nem toda porta aberta deve permanecer aberta. A próxima geração é uma prioridade espiritual. Ou seja, o problema começou dentro das famílias. A fé não deve ser apenas transmitida por cultos públicos. Ela é precisa entrar na mesa, na casa, na educação dos filhos, na conversa, na prática e na memória familiar. Aleluia. E aí eu passo para vocês aí. Pode falar, Paula. Não, pode fazer a leitura de 1 Coríntios. É isso, antes dele arrumar a casa. Não, primeiro ele arrumou a casa, né? Depois ele chegou diante do Senhor. E enquanto tem iniquidade, o Senhor não ouve nem a nossa oração. Não adianta, fica debaixo de julgo, debaixo de peso, né? Precisa de limpar a casa e colocar as coisas no lugar certo. Para você ter comunhão e a sua oração ser ouvida. Chegar diante do Senhor. É isso aí. Uma coisa que eu achei interessante também, lá nos versos 10 a 14, quando o sustento foi abandonado. Quando o sustento foi abandonado, obrigou aqueles que eram separados exclusivamente para o serviço na casa do Senhor, obrigou eles a irem trabalhar. Ir para trabalhar. Porque senão eles iam morrer de fome. Então, assim, olha a responsabilidade daqueles que têm que ter o entendimento de que se tem pessoas que realmente estão separadas exclusivamente para o ministério, elas precisam ser cuidadas. Elas precisam ser cuidadas. Porque se não forem, não é que é falta de fé delas, mas elas vão ter que cuidar da família, vão ter que cuidar das vidas, não tem jeito. E aí eles vão deixar de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Então, é um ciclo, né? Quando uma peça está desajustada, toda a estrutura desaba. Então, é algo bem importante aqui que eu acho que é válido a gente mencionar também. Porque isso demonstra desorganização, uma má administração, falta de responsabilidade, ausência de estrutura. Isso tudo, não adianta ter boa intenção. Tem que ter boa intenção, mas tem que ter uma boa administração. Precisa ter todo o cuidado para que tudo funcione de maneira adequada. Senão, vai acabar permitindo algumas falhas e um abismo chama outro abismo. Não tem como. E a estrutura acaba sendo abalada. Cede, não tem como. E também a questão de que pequenas concessões de uma geração aparecem normalizadas nas gerações seguintes. A gente precisa tomar todo esse cuidado. Meu Deus. Pequenas concessões. Pequenas concessões de uma geração normaliza na vindoura. Aí a próxima geração acha que é normal, né, Fabi? Falar, não, isso daí não tem nada a ver.
Que problema tem ir lá na baladinha, né? E assim vai. É isso aí. É muito E sério. até o final do livro, o Neemias, ele vai colocando ordem, né, em tudo isso. Então, a importância, né, de ter tudo bem organizado, né? Neemias não termina, aqui está escrito assim, né, na pesquisa que eu fiz, Neemias não termina o livro com "e viverão felizes para sempre". Não é um conto de fadas, né? Ele termina corrigindo problemas. Isso torna o livro extremamente realista. O muro estava pronto, o culto havia sido restaurado, houve avivamento, houve confissão, aliança e ainda assim era necessário continuar vigiando. Isso destrói uma ideia perigosa da vida espiritual. Depois que eu vencer isso, nunca mais vou precisar vigiar. Então não é assim, não, porque eu passei por essa luta, agora posso ir lá e ficar perto ali daquela situação. A palavra fala fugir da aparência do mal. Não é para ficar ali se arriscando, né? Então a gente precisa vigiar e orar. Eita Deus. Isso aí. Vamos para Coríntios? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11. Diana, se puder, coloca aí para poder afixar. Tá? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não. Não, olha para Jesus, não olha para mim, não. Entendeu? Você tem que olhar para Jesus, o homem é falho. Não é assim, não? Não, eu tenho que Não é ser não? exemplo, né? Eu tenho que ser tão imitadora de Cristo a ponto de ser possível vocês me imitarem. Então quer dizer que você tem que olhar para mim, Desde que, né, vocês desde que eu esteja aceitem. agindo como Neemias, como Paulo. É, Ai, Jesus. vou só fixar aqui o comentário. Então, quando o cara tá lá no altar dizendo assim, não olha para mim não, eu tenho que cair fora desse lugar aí, hein? Não é não? É perigoso. Já deve Até, estar escondendo alguma coisa. aí ele colocou aqui, falando ainda sobre Neemias, né? Interessante que Neemias foi forjado para agir com excelência na sua ocupação como copeiro do rei, né? Então, realmente, Deus tem propósito em todas as coisas, né? Ele era um eunuco, copeiro do rei, mas ele agia com excelência ali. Ele não poderia ser copeiro do rei se ele não fosse uma pessoa realmente séria, exímio naquilo que fazia. Então, ele realmente foi forjado para ocupar essa posição de grande relevância que ele teve em Jerusalém. Ele deixa de ser copeiro do rei da terra para ser copeiro do rei do céu. Isso aí. Boa, pastor, boa. Vamos lá, vamos voltar aqui para Coríntios, entendeu? Instruções para o culto público. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa: a cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra sua cabeça se a cobre para orar ou profetizar, mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la. Pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo, e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça?
A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? E as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido? Pois ele lhes foi dado como manto. Mas, se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume. E as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. Eita, que assunto. Bora para a polêmica, pastor. Gente, Paulo não está falando sobre botar um pano na cabeça. Paulo está falando sobre cobertura do homem é Cristo e a cobertura de proteção da esposa é o marido. Então a mulher ela tem que ter a bênção do marido para fazer tudo aquilo que ela vai fazer. Está falando sobre isso, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse versículo pertence ao argumento anterior, mas funciona também como introdução ao capítulo. Paulo está dizendo: copiem minha personalidade. A ideia é, observem minha maneira de viver, a fidelidade a Deus e a Cristo. Ou seja, no ambiente bíblico, o conceito de imitação do mestre possui enorme importância. O discípulo não aprende apenas através de informações. Ele observa como o líder age, como ora, mostra como trata as pessoas, como interpreta as escrituras, como vive, como honra a Deus e como se comporta dentro da comunidade e também com a sua família, dentro de casa. Paulo apresenta uma cadeia. Messias, Paulo e comunidade. Paulo não é a fonte, Jesus é a fonte. Portanto, imitem-me somente porque eu imito a Cristo, porque eu sou de Cristo. Né? E qual a aplicação disso? Uma liderança saudável nunca diz, sigam-me porque eu sou importante. Ela diz, sigam-me enquanto eu estiver seguindo Jesus. Eu os louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Aqui aparece uma palavra extremamente importante. Tradições e ensinamentos transmitidos. O conceito é muito familiar no mundo judaico. Existe uma cadeia de transmissão. Receber, guardar e transmitir. Receber, guardar e transmitir. Isso não significa automaticamente uma tradição humana ruim. A própria vida judaica, ou a vida de Cristo, né, sempre trabalhou com transmissão de ensinamentos. Paulo está reconhecendo que os coríntios receberam determinados ensinamentos apostólicos que estavam mantendo-os. Vamos lá. O versículo 3. Quero, entretanto, que saibais que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e a mulher da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Vamos ver lá. Esse é o versículo-chave. Precisamos evitar dois extremos. Transformar a cabeça automaticamente em ditador. O homem não pode ser um ditador, né? Ou negar completamente qualquer conceito de ordem. Paulo está construindo uma estrutura relacional. Ele apresenta Deus, Jesus, o homem e a mulher. Isso não significa que o Messias seja inferior ao Pai. Cabeça, a palavra grega para cabeça significa literalmente cabeça. No contexto, pode carregar a ideia de cabeça, fonte, posição de liderança e referência relacional. Por isso, precisamos interpretar o termo dentro do argumento inteiro. A relação entre Deus e o Messias, né? O Messias exerce sua missão em submissão à vontade do Pai. Aqui não está falando de paninho na cabeça, não. Está falando de um... Porque quando a Bíblia diz que a mulher tem que se sujeitar ao marido, né? Ou ser submissa ao marido, porque o que é submissão? É estar dentro da mesma missão. Não é ser capacho. É estar dentro da mesma missão. E o marido entender que a missão que Deus deu para ele, a mulher faz parte. Né? Então, quando eu vou ministrar em algum lugar que a Sara não vai comigo, ela ora por mim, ela me abençoa.
ela me oferta para aquele lugar, para aquele ambiente. O tempo que eu poderia estar com ela, ela me libera. Ou seja, mas quem é a minha autoridade é Cristo. A minha autoridade é Cristo. Mas como um não é independente do outro, nós precisamos entender isso. A verdadeira autoridade não é independência absoluta. Não é independência. É dependência. É responsabilidade debaixo de Deus. O homem é a cabeça da mulher. Aqui Paulo está retornando Gênesis, né? Gênesis 2 presta atenção à maneira de como a mulher, formada a partir do homem, é a linguagem de Ezer Kenegdo, auxiliadora correspondente a ele, ou alguém que está diante dele em correspondência com ele, está andando junto. Isso é muito diferente de imaginar a mulher como simples serva. A mulher não é só uma serva. Ela anda junto com o marido, junto com o homem. Ou seja, aqui possui uma ideia de correspondência. Existe homem e mulher. Não é simplesmente superior e inferior. É uma relação de ordem, correspondência e responsabilidade. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Agora Paulo entra no assunto de cobrir a cabeça. Aqui precisamos ter muito cuidado. O texto não deve ser transformado simplesmente. Todo homem judeu deve ter necessariamente orar sem cobertura. Isso seria historicamente simplista. A prática judaica de cobertura da cabeça desenvolveu diferentes formas e significados ao longo dos séculos. Além disso, Paulo está tratando especificamente de um costume social e comunitário de honra. 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 Não é um pano, é honra. Não é um quipazinho, é honra. Né? Opa. Honra. Cadê? Aqui, Tá. Paulo está tratando especificamente de costume social e comunitário de honra. Vergonha dentro de Corinto. O ponto central é como a aparência externa comunica a honra ou desonra dentro daquele ambiente. Como a aparência externa comunica a honra ou desonra dentro daquele ambiente. Orar ou profetizar, isso é extremamente importante. Paulo não está dizendo que somente homens podiam exercer qualquer expressão espiritual. Né? Aí os religiosos dizem, não, mulher não pode pregar, mulher não pode ser pastora, mulher... Não entende, né? Aqui temos homens orando e profetizando, e depois vemos mulheres também, mulheres orando e profetizando. Porque estão debaixo da autoridade do marido. A cobertura é o marido. Né? Então o marido é a autoridade sobre a esposa, mas os dois estão sobre a mesma missão. Por isso que o homem ele é responsável por cobrir a sua casa de oração, de caráter, né, de uma vida com Deus. Portanto, a passagem pressupõe que mulheres estavam participando ativamente da vida espiritual da comunidade. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça. Aqui aparece algo surpreendente. A mulher está orando e profetizando. Portanto, Paulo não está simplesmente proibindo mulheres de falar. Isso quebra tudo, hein? Quebra os religiosos, os teóricos de plantão. Os caras vão querer me matar depois, mas não tem problema, não. O assunto específico é como elas estão se apresentando durante o exercício da sua participação espiritual. Isso é fundamental. E não é o véu. O véu ou cobertura deve ser entendido como dentro do contexto cultural de honra, modéstia e distinção social. O véu, o que é o véu? É honra, modéstia e distinção social. Não é um pano. Ai, Jesus, Paulo está preocupado com a mensagem que o comportamento da comunidade transmite. Aqui está se falando de comportamento. Como que as pessoas veem dentro vou falar da casa do pastor. Como que o pastor age sobre a vida da sua esposa, como que a esposa responde a essa autoridade, como que esse pastor está respondendo à autoridade de Cristo sobre a vida dele. Isso aqui é cobertura espiritual. Né? E eu vou além. Tá? Já que a gente está falando sobre o assunto de cobertura, não existe cobertura espiritual sobre a vida de pessoas. Nossa cobertura é Cristo.
Cristo. A Josélia está fazendo essa pergunta. E as mulheres solteiras? As mulheres solteiras estão debaixo da autoridade de Cristo. Cristo é a autoridade sobre a sua vida. Cristo é a autoridade sobre a sua vida. Então, quando você se entrega a Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem. Quando fala homem, está falando de homem e mulher juntos. Então, a autoridade de Cristo. Cristo é a autoridade de todas as pessoas. Quando a mulher é solteira, ela está sujeita ao Espírito Santo, a autoridade de Cristo. E o que é cobertura sobre um pastor, sobre uma comunidade de fé? Uma cobertura ministerial. Uhum. Ministerial. Ninguém Não é pode ser cobertura espiritual. sobre a vida de ninguém, dizendo assim, eu agora abri uma igreja e o pastor Junão é minha cobertura espiritual. Não, minha cobertura espiritual é Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Cristo é a minha cobertura. Agora eu tenho uma cobertura ministerial, porque eu tenho um pastor que me aconselha, que acompanha a minha vida, que me dá direcionamento. Isso é uma cobertura ministerial. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha aí, se o marido é cobertura sobre a mulher, Jesus é o nosso marido. Solteiras e viúvas. Isso aí. Mas se quiser casar, pode casar, tá? Não tem problema não. Certíssimo. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Deus, ele se importa até com a nossa vestimenta, né? Uhum. Então a gente precisa ter todo esse cuidado para honrar o Senhor em todos os aspectos, em todos. E quando ele diz como se estivesse rapada, Paulo associa cobrir a cabeça com uma situação de vergonha. Isso mostra que ele está trabalhando com a categoria de honra versus vergonha. Essa categoria é extremamente importante no mundo bíblico. O pecado não é apenas uma questão individual. Ele pode trazer vergonha, desonra, escândalo e confusão pública. Estão entendendo? Ele Que está não tem nada a exposto, ver. né? Ele está exposto. Ele não está Tá coberto, exposto. porque ele está exposto. E se Exatamente. está exposto à ação de demônios na vida dele. Exatamente. Né? Exatamente. Então não tem nada a ver com botar um paninho na cabeça para ter autoridade para orar. Né? Se vocês rejeitam o símbolo social de honra, então perceberam a consequência lógica de rejeitar também um outro símbolo. Paulo está argumentando a partir dos códigos cultuais conhecidos pelos coríntios. Ou seja, o homem não deve cobrir a cabeça porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Né? Então, está falando sobre, no mundo bíblico, glória envolve honra, dignidade, reconhecimento e esplendor. Está falando sobre essas questões espirituais, tanto na vida do homem como da mulher. Meu Deus, muda tudo, né? Uhum. Muda tudo. Muda tudo. Eita, que coisa extraordinária, Senhor. Pastor, tudo que eu ouço, tudo que eu leio me leva para a libertação. Uhum. As pessoas sofrem, né? Nos leva. Depois que a gente entende de libertação e cura, qualquer. Tudo converge para isso, né? Tudo converge para isso. Não tem como você separar uma coisa da outra. Uhum. As pessoas. O Olha só que posicionamento coisa forte. traz a cobertura, o favor e a proteção. Estou desprotegido, sofro ataque, sou roubado, né? Olha que chave poderosa. E eu sei que a mulherada vai amar isso. A visão bíblica aqui não é o homem contra uma mulher. É homem mais mulher debaixo de Deus. A relação correta é Deus no centro. Quando Deus sai do centro da vida do homem, a autoridade vira dominação. Submissão vira opressão. Liberdade vira independência. E liderança vira controle. Isso definiu aí, ó, em poucas palavras. Entendeu? Quando Deus permanece no centro, a autoridade vira serviço. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então é um servindo o outro, é Cristo servindo o homem servindo a mulher servindo a igreja, e tá tudo certo, e vamos embora, porque
Se trata disso, não se trata de botar um paninho na cabeça para orar, ou botar um chapéu, tirar um chapéu, não tem nada a ver com isso. Porque muitas pessoas estão dentro de uma igreja religiosa aí, sem entender o contexto do que está escrito na palavra e fica aí presa a religiosidades desnecessárias. E sem desfrutar da bênção que tem para ele. É. Né? Aí. Não, isso é amanhã, eu vou deixar para amanhã. Amanhã vai ter escrito, a gente comenta sobre isso. É muito forte, é muito bom, maravilhoso. Aleluia. Quer falar algo, Paula? Não, pode seguir, pode seguir. Então vamos para Salmos. Vamos lá. Salmos 35. Você coloca, amor, por favor. Salmos 35, do verso 1 ao 16. Salmo de Davi. Ó Senhor, defende-me dos que me acusam. Luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma o teu escudo. Prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer, eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe como palha ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me prepararam uma armadilha sem motivo, abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me prepararam. Sejam destruídos na cova que abriram para mim. Aqui eu lembro de Amã, né? Então me alegrarei no Senhor, exultarei, porque Ele me salva. Eu o louvarei com todos os ossos do meu corpo. Senhor, quem se compara a ti? Que além de ti resgata. Quem além de ti resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que os exploram? Testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crimes que não cometi. Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava. Humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia, como se lamentasse por minha própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram, triunfantes, juntam-se contra mim. Pessoas que nem conheço me atacam, agridem-me sem cessar, zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Meu Deus. Ai, meu pai. Esse salmo só termina amanhã, mas nós vamos ler a explicação dele. Davi conclui o salmo precedente, o salmo 34, com uma declaração confiante de sua crença que o Senhor redime a alma de seu servo. Agora ele roga que esse atributo divino seja colocado em prática e implora a Deus para o redimir da ameaça de seus inimigos. Haddad comenta que Davi compôs esse salmo enquanto fugia de Saul. De acordo com o Esforno, esses versos recordam os apelos de Davi quando fugia de seu filho rebelde Absalão. Quando ele fugia de Absalão, que ele orou esse salmo. Meu Deus. Eu fiz algumas anotações. Não é preciso se vingar, pois Deus é o justo juiz. Ele que faz toda
a justiça em nosso favor, né? E também, quando nós vemos aqui tudo isso que ele está passando, no verso 10 ele fala: Eu o louvarei com todos os ossos do meu corpo. Senhor, quem se compara a ti? É uma adoração em resposta a toda injustiça que ele tem sofrido, né? Então, quantas vezes a Exatamente. gente passa por situações tão desesperadoras e a gente cala a nossa boca, os nossos lábios, ao invés de nós louvarmos o Senhor, independente das circunstâncias, né? Outra questão aqui, né, que ele fala assim, ó: quem além de ti resgata os indefesos das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que os exploram? E veja que ele tem uma parte que ele fala, né, que pagam mil bem, no verso 12, pagam mil bem com mal. Meu Deus, ou seja, fazer o bem não garante que todos sejam bons conosco. Às vezes a gente vai fazer o bem, mas ainda assim pessoas vão nos prejudicar. Em Uhum. todo o tempo ele confiou no Senhor, né? A confiança dele Aleluia. estava totalmente depositada no Pai. É. No entanto, a ingratidão das pessoas não apaga o bem que a gente faz. A gente precisa continuar confiando em Deus, louvando e adorando o nosso Pai. E não pagar o mal com o mal, né? Exato, É exatamente. isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Provérbios? Provérbios. Quer falar alguma coisa antes, Paula? Não. Ah, Paulo, Não, pode falar. pode Não? ler. Então tá. Provérbios 21:17 diz assim: quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Aquele que gosta de alegria deste mundo para ocupar-se com muita comida e bebida, chegará no fim à pobreza. Um homem pobre gosta da alegria. Um homem que é pobre em Torá, em palavra, gosta de alegrar-se constantemente e rejubilar-se com a alegria dos tolos. Porque a primeira categoria aqui, aquele que gosta de se alegrar com a alegria desse mundo, vai ficar pobre, né? Então, ele constantemente rejubila-se com a alegria dos tolos. Pois a Torá, a palavra, faz o tolo sábio. Mas este homem não estuda a palavra. Aquele que gosta de alegrar-se constantemente com a luxúria desse mundo, beber vinho e esfregar-se com óleo, nunca ganhará riqueza do conhecimento da Torá, riqueza do conhecimento da palavra de Deus. Então, o maior tesouro, a maior riqueza, a maior alegria tem que ser a palavra. Meu Deus. Tem que Eu anotei, aprender. eu anotei algo aqui que eu achei bem interessante na pesquisa que eu fiz. Uhum, Tudo que você precisa ter para ser feliz pode se tornar o seu senhor. Olha a idolatria, né? uhum. Ah, não, eu quero, sei lá, qualquer coisa aí, seja trocar de carro, né? E aquilo, ai, não, eu só vou ser feliz se eu tiver uma X6. Não, quando eu tiver uma X6, eu vou ser feliz. Peraí, então, quando você tiver a sua X6, seu coração vai estar lá nela. Tirou o coração de Deus, né? É isso aí. Então, amar os prazeres, vai ficar pobre, porque você vai perder o essencial, vai perder o teu Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra na sua vida, no centro do teu coração. Olha só. É isso aí. Glória a Deus. Verso 18. Os perversos são castigados em lugar dos justos, e os desleais em lugar dos homens. Dos honestos, desculpa. Se a morte foi decretada para um homem justo e o decreto foi anulado, o padrão divino de justiça não fica satisfeito até que um perverso venha a ser a sua expiação. Por isso que o perverso morre no lugar do justo. O perverso é o oposto do justo, assim como o desleal é o oposto do íntegro. Ambos, o perverso e o desleal, são usados como expiação para o justo e o íntegro. Perverso e justo são termos relativos àquele que é divinamente julgado, aquele que é divinamente julgado ser mais perverso que o outro fornece expiação para o outro por sua morte. Por outro lado, aquele que é absolutamente
íntegro, um homem de honestidade e integridade, não necessita expiação. Mas se um homem desleal tenta matá-lo, o íntegro, ele mesmo cairá vítima em seu lugar. Se algum perverso tentar matar o íntegro, ele mesmo vai cair, porque Deus está vigiando, está olhando todo o tempo, né? E isso é muito forte. É melhor ser leal, é melhor ser íntegro do que cair, né? E aqui também fala de uma morte espiritual, não só física, uma separação de Deus. Então não tente prejudicar o próximo. Tem um comentário aí, Fabi? Pode mandar. Não, só Deus continua sendo justo, né? Ele é Deus juiz e ele continua é um sendo justo justo. juiz. Ele é o justo juiz. Glória a Deus. Precisamos confiar em todo o tempo. Meu Deus, é Em muito bom todo o isso. tempo. E a importância da gente estar revestido dele. Porque a gente não sabe qual é a hora que a gente vai precisar de confiar, né? Desculpa. Quando chegar essa hora, a gente tem que estar firme, Ai, Jesus. alicerçado nele. Você Glória que a diga, Deus. né? Falando com propriedade, né, Paulo? Exatamente. Eu fui literalmente sustentada pelo Senhor. Nunca vivi uma experiência assim. De Deus guardar o coração. E era como se eu estava assim, não sofrendo a dor daquele momento. Foi uma experiência de descanso em Deus sobrenatural. A paz que excede todo entendimento, né? Exatamente. Experimentou dela. É. Para Eu quem não Paulo, sabe, eu vou louvo seu mandar nome uma por pergunta isso. para você, depois você me responde lá no WhatsApp, tá? Uhum. o acidente do Guto, do esposo da Paula, para quem não sabe, ele levou um coice de uma vaca, né? Então, teve traumatismo craniano, enfim, uma série de situações, assim, bem complicadas. Politraumatismo, 4 traumatismos cranianos. 4 traumatismos. Olha que loucura. Né? Fora que Vai, japonês perdeu um apareceu. pedaço do pâncreas, né? E ainda te retirou o baço. Teve Uhum. toda uma hemorragia ali no Uhum. abdômen. E foi bem séria, né? Teve ali entre a vida e a morte. Mas o Senhor quem permitiu que você desfrutasse dessa paz. Glória a Uhum. Deus. Não Com tem como, se certeza. não for com ele, não tem E como. O conduzis desespero toma todas as conta. coisas. Conduzis todas as coisas. É. Esse testemunho vai ser lindo demais. Em nome de Daqui a pouquinho vai Jesus. ser completamente Completo. contado, né? Só o fato de você falar que ontem ele esteve fazendo Trabalhando. tantas coisas, trabalhando, Meu gente, Deus. Muito rápido, né? O muito que Deve Deus rápido. ter fez foi muito rápido. próximo de 50 dias, 40 e poucos Então, dias. Muito tem rápido. pessoas que ficam 2 anos aí em recuperação e tal. Olha o que Deus fez. É, Só o Senhor mesmo para fazer Glória a isso. Deus. Não tem essa explicação. que bênção. Só o Senhor. Deus é fiel, né? Aleluia. Então, mulher de fé, Segundo a você vai orar por fidelidade. essa galera aí da live aí, Amém. para a nossa vida. Aleluia. Pai, te Sim, papai. agradecemos, nosso Muito coração cheio obrigado, de Senhor. gratidão, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem se revelado a nós, pelo que o Senhor tem Sim, Pai, no feito em nome de nossas Jesus vidas, Cristo. pela revelação da tua palavra, Sim, Deus, em pela, nome de Pai, Jesus pela Cristo. porção nova que o Senhor tem dado a cada dia. Nós Aleluia. Glória a Deus. reconhecemos quem o Senhor é e cremos que o Senhor é tudo na Louvado nossa seja o vida, tudo que nome do nós Senhor. precisamos, Pai. Pai, em nome de Em Jesus, que a nome de cada Jesus. dia nosso coração esteja voltado para o seu Aleluia. ensino, para Glória a Deus. conhecer do Senhor, que a gente venha a cada dia diminuir para que o Senhor venha a crescer e Louvado cumprir seja em o teu nós o nome, teu Jesus. propósito, o teu chamado. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida da Sim, pastora Deus, em nome Fabiane, do Senhor pela vida do Jesus, Pai. pastor Luciano, Pai, por essa equipe que se propôs Louvado a seja o teu nome, ensinar a Jesus. tua palavra, Pai, a aprender da tua palavra e que Louvado tem seja o tido teu nome, oportunidade, Jesus. quantas pessoas têm tido oportunidade de ser alicerçados pelo Louvado Senhor, seja o Pai, teu nome, quantos Senhor. testemunhos têm Louvado sido seja o teu gerados, nome, Jesus. esse momento de dedicação que eles têm tido, Pai. Pai, que o Senhor Glórias venha ao teu nome, retribuir os Pai. seus filhos de uma Glórias ao forma teu nome, sobrenatural Jesus. com aquilo Glórias ao que teu nome, Jesus.
o coração deles tem ansiado. Glórias ao Pai, teu em nome, nome de Jesus. Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo precioso e Glórias ao pedir teu que o nome, Senhor Jesus. complete aquilo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, Pai. Glórias ao teu Em nome, Senhor. nome de Jesus, nós Em nome de declaramos a nossa Jesus. total dependência do Em nome Senhor. de Jesus. Que o Senhor venha falar através dos nossos Em lábios, que o nome Senhor de venha fazer Jesus. aquilo que o Senhor quer através das Em nossas vidas, nome de Pai. Jesus. Eu te louvo pelo grande milagre que nós temos vivido, pela Aleluia. provisão do céu que o Senhor tem dado. Eu te louvo pelo teu cuidado de uma forma sobrenatural que nós temos Louvado vivido. seja o teu Em nome. nome de Jesus. E te Em nome agradeço de pela essa Jesus. oportunidade de estar aqui hoje com os teus filhos, Obrigado, Pai. Senhor. Em Obrigado, nome de Deus. Jesus, muito obrigado pela Obrigado. vida de cada um deles. E que o Senhor venha Obrigado. completar na vida de cada uma das pessoas, Louvado Pai, que seja o está teu aqui nome, Jesus. assistindo, que dispôs nesse momento, esse Uhum. tempo de aprender a tua palavra. Sim, Senhor. Em nome de Em Jesus, nome que de cada um Jesus. receba uma porção, Pai, Em do nome de Senhor e que Jesus. venha entender a necessidade Uhum. de estar firmado, Em nome de alicerçado, Jesus. Pai, Sim. para que em todo tempo, possa ver o mover, o teu Uhum. favor, a tua mão sobre as nossas Sim, vidas, em Deus. nome de Jesus. Sim, Pai. Em nome de Em Jesus, nome de Pai, Jesus. nós te agradecemos por esse tempo. Fica conosco e dá um dia na tua presença. Que o Senhor venha falar conosco no decorrer desse dia, Pai, e que a gente a cada dia possa discernir a tua voz em nome de Em nome Em de Jesus. nome de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Glória a amém. Deus. Obrigado pelo Fica, convite de estar aqui com vocês. Imagina. fica É um comigo, prazer e uma Jesus. honra. Fica comigo. Fica conosco, Pai, Fica em comigo, nome de Jesus. Jesus. Assista a pregação de ontem à noite que você vai entender o que eu estou dizendo. Fica comigo, Jesus. Amém. Fica comigo. Amém. Glória a Deus. Da igreja? É. A gente vai Amém. assistir. Amém. Uhum. Bom dia, Que o Deus grande Glória amor abençoe de Deus, vocês. nosso Pai, que a graça Amém. do nosso Senhor, nosso amado Salvador Jesus, e toda a consolação do Espírito continue reinando nos nossos corações, hoje e para todos sempre. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe a Amém. todos. Beijo no coração de todos e Beijo. até amanhã. Em Tchau, nome de tchau. Jesus. Tchau. Com Deus.